Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael Fernandes. A gente vai dar uma super aula hoje de equação de segundo grau. Vou resolver uma equação de segundo grau e eu não vou só resolver não. Vou falar algumas dicas, vou falar o que cai em concurso, o que a pessoa pode pedir, que pode te confundir, uma série de coisas. Por isso que tem que ficar até o final. E já vou pedir para você, olha só, deixa o like aqui e vem junto comigo, tranquilo? Bom, pessoal, olha só. Eu dividi aqui esse quadro em 3 pedacinhos, né, para a gente resolver essa equação de segundo grau. Cada pedacinho tem a sua importância. Eu vou falar cada uma delas, o que é mais importante, o que você não pode deixar de errar. Tá? Então, a primeira coisa, mais importante, para você resolver essa equação aqui, ela tem que estar organizada dessa maneira aqui que eu coloquei no título. ax2 mais bx mais c igual a zero. Porque o primeiro passo é justamente identificar o A, o B e o C. E para que você consiga fazer isso, esses termos eles têm que estar organizados aqui. Então, o que eu quero dizer com organizados? Se você, por exemplo, escrever essa equação aqui, ó, 2x ao quadrado igual a 7x menos 3. Você vai falar assim, Rafael, é uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau. Basta você olhar o grau aqui, ó, da letra. Num grau 2, então é uma equação de segundo grau. Agora, ela está organizada dessa maneira como está no título? Repara que não. Por quê? Ó? Repara que no título está todo mundo do lado esquerdo e o zero do lado direito. Repara que nesse caso aqui não está assim. Então, se a equação não estiver assim, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar para que você consiga fazer as 3 etapas sem nenhum tipo de confusão. Tranquilo? Então, esse é o primeiro aviso, é o mais importante deles. Porque se você começar errado, você vai fazer todo o resto errado. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. 2x2 menos 7x mais 3 igual a zero. Para ficar bonitinho, igual ao título ali. Beleza? Ó, repara só. 2x2, então tem um A aqui, no caso o A é 2, mais bx mais c igual a zero. Repara que está tudo igualzinho. Tranquilo? Primeiro passo feito. Segundo passo. Esse segundo passo é você identificar os coeficientes. Quem são os coeficientes, Rafael? É o A, o B e o C. Pessoal, esse é o passo mais simples de ser feito. Não tem nenhuma conta. Eu até brinco às vezes em sala e falo, pessoal, isso é só exame de vista, é só você olhar, tá? Mas é o mais importante. O que é o mais importante? Porque vocês vão ver depois que todas as contas que vocês forem fazer dependem desses 3 valores. Então, se você colocar algum desses valores errado, você vai errar tudo que vem depois. Então, é o mais simples, mas é o mais importante. Tranquilo? Entendeu? Então, vamos lá. Quem é o A? O A é o número que está multiplicando x ao quadrado. Quem está multiplicando x ao quadrado aqui, ó? Não é o 2? Então, o A aqui é 2. Quem está multiplicando x aqui? Quem é o B nesse caso? Não é o menos 7? Ó, cuidado, pessoal. É o menos 7. Não é o 7. 7 menos 7 são números completamente diferentes. Não pode esquecer isso. E quem está sozinho aqui? Quem é o C nesse caso? O 3. Então, identifiquei o A, identifiquei o B, identifiquei o C. Primeiro passo feito? Tranquilo? Então vamos para o segundo passo. Só vou falar uma coisa a respeito desse primeiro passo aqui. 2 coisas que acontecem que vocês costumam errar, tá? A primeira coisa é quando o número é negativo, você tem que entender que esse número que está aqui é um número negativo, tá? Você não pode esquecer o sinal. É importantíssimo isso. É muito comum o aluno pegar e nesse primeiro passo aqui esquecer o sinal dos números. Isso é importantíssimo. Outra coisa também interessante a respeito dessa primeira etapa aqui é o seguinte, gente. Nesse caso aqui, vocês vão ver que existem equações, né, onde o B ou o C ou os dois são iguais a zero. Então, se você pegar, por exemplo, 2x2 é igual a zero. Rafael, é uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau. Não tem um termo ao quadrado aqui? Mas quem é o B e quem é o C? Se não tem o x e não tem ninguém sozinho. Nesse caso aqui, ó, o B é zero e o C é zero. Pessoal, o único que nunca vai poder ser zero é quem? É o A. Tá? E tem várias questões que brigam com esse tipo de coisa. Mas por que o A não pode ser zero, Rafael? Pelo simples fato. Olha só, se esse A aqui for zero, isso aqui some. E a equação deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau, porque você some com x. Beleza? Se isso aqui for zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Isso aqui vai sumir, vira uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Então, essas 2 dicas aqui dessa primeira etapa.
Vamos para a segunda etapa aqui. Ó, segunda etapa. Você vai pegar esses valores que você identificou e você vai substituir aqui, tá? Então, ó, delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ó. Delta, b ao quadrado. Quem é o b? Você identificou aqui, ó, menos 7. Então, ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quem é o a aqui? 2. Vezes o c. Quem é o c? 3. Beleza, pessoal? Ó, substituir bonitinho. Não esquece de botar o parênteses aqui quando o número for negativo, tá? Vamos fazer essas contas aqui, ó. 7 vezes 7, 49, né? Lembrando que menos com menos dá mais, né? Se você pegar aqui, por exemplo, ó, menos 7 vezes menos 7, que é um menos 7 ao quadrado, ó. Menos com menos dá mais. 7 vezes 7, 49. Cuidado com isso também. Muita gente esquece esse sinal aí ou bota menos. Cuidado com isso. Então, 49 menos 4 vezes 2 vezes 3. Ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Tranquilo? Ó. Lembrando de como você resolve uma expressão, pessoal. Ó. Primeiro potências, depois multiplicações e só por último soma e subtração. Então, repara o seguinte, ó, eu calculei essa potência, calculei essa multiplicação, ó, esse resultado aqui deu 49, tranquilo? Ó, esse resultado aqui deu 24. A última coisa que eu faço é a soma e a subtração. Beleza? Destravou aí? Então, vamos lá. Ó, 49 menos 24 dá o número 25. Tranquilo? Pessoal, o que eu vou falar aqui a respeito desse cálculo do delta aqui? Quando você for trabalhar com função do segundo grau, você vai ver que é através do delta que você identifica se a sua parábola, que é o desenho da função de segundo grau, vai tocar o eixo horizontal ou não, tá? Então, esse cálculo desse delta aqui é super importante também. Você saber fazer com cuidado, não errar nas contas. Quando você for fazer essa transposição para a função de segundo grau, desenho de uma parábola, análise de uma parábola, isso acontece o tempo todo. Esse dado aqui é o que vai te dizer, por exemplo, se a parábola vai estar assim, se ela vai estar assim, ou se ela vai estar tocando num ponto só. Tranquilo? Beleza até aqui? Então, segundo passo, ó. Primeiro passo, segundo passo. Vem para o último, hein? Não se perde, não. Vamos para o último. Olha só o último aqui. Fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Pô, Rafael, mas o que é esse mais menos de uma mesma conta? Pessoal, não se estressa com isso. Você vai fazer uma conta usando o sinal de mais e outra conta usando o sinal de menos. É só isso. A gente coloca assim só para simplificar mesmo, né? Mas você vai ver que são duas contas diferentes. Então, ó, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta aqui é 25, né? A gente acabou de calcular aqui o delta que é 25. E no denominador dessa fração aqui, 2 vezes o A. 2 vezes o A. Quem é o A aqui? Por isso que eu falei lá no início, lembra que eu falei no início que é super importante você identificar com cuidado isso aqui, porque você vai usar isso aqui o tempo todo. Então o A aqui é 2, né? Então 2 vezes 2. Beleza? Se você conseguir sempre substituir de forma correta, pessoal, já é meio caminho andado, é muito mais tranquilo. Muita gente se confunde nessa hora da substituição aqui. Então, olha só, deixa eu apagar aqui, vou continuar em cima aqui para não ficar muito bagunçado, tá? Vou apagar a fórmula aqui e eu continuo aqui em cima. Ó, primeira coisa, ó, esse menos com esse menos aqui vira mais. Então, ó, 7 mais ou menos. Raiz quadrada de 25 é 5, né? 5 vezes 5, 25, beleza? Então, 5. E no denominador aqui, 2 vezes 2, 4. Agora chegou aquela hora de você desmembrar esses sinais aqui. Eu costumo fazer assim, ó. Eu prefiro fazer assim. Eu coloco 2 setinhas aqui, né? Você vai fazer a setinha de cima usando o sinal de mais e a setinha de baixo usando o sinal de menos, tá? Então aqui, ó, usando o sinal de mais, 7 mais 5 dividido por 4, né? 7 mais 5, 12, dividido por 4, 3. Né? Então aqui dá 12 dividido por 4, 3. Achei a primeira solução. Tranquilo? Vou achar aqui a segunda solução. Se eu fiz em cima usando o sinal de menos, eu vou fazer embaixo usando o sinal de mais, eu vou fazer embaixo usando o sinal de menos. Então vai ficar 7 menos 5 dividido por 4. 7 menos 5, 2. Né? Então 2 quartos. Ou, se você quiser simplificar aqui, 1 meio. Né? Então 3 e 1 meio.
Olha só, rapidinho aqui, antes de terminar, que isso aqui também aparece o tempo todo, só para dar uma dica aqui. Você não achou dois valores aqui? Repara que esse delta aqui não foi 25 positivo? Quem são esses dois valores se você for analisar a função de segundo grau? São justamente esses dois pontos aqui, onde a parábola corta o eixo horizontal. Você vai ver isso o tempo todo, tá? Por isso que eu tô falando. Tranquilo, pessoal? Acompanhou? Início, meio e fim. Aula completa. Me diz pra mim aqui embaixo nos comentários se entendeu, se gostou, se quer mais alguma coisa. Lembrando, pô, deixa o like aqui pra gente dar continuidade nas aulas. Tem sido super importante vocês terem assistido esse vídeo. Valeu?